Quinta ao Vivo. A graça e paz do nosso Senhor Jesus, Quinta ao Vivo, um bate-papo muito edificante hoje, com esse casal, eu brinco que é o casal Apucarana. Alô Paraná, que bênção, tá aí então, nossa querida Luciana e também Deise, compartilhando conosco aqui um pouquinho, né, sobre essa união, né, sobre esse matrimônio, né, já começando aqui com a irmã Deise, falar um pouquinho, como é que vocês se conheceram? Amém. A gente se conheceu pela internet. Na época do Messenger, né? Então, Faz tempo, hein? faz tempo. Na época do Orkut? Do MSN? É, o MSN. A gente tinha um amigo em comum. Ah, E aí, ele que nos apresentou pela internet, né? E depois de um mês que a gente foi se ver, mas a gente já estava aí praticamente o coraçãozinho do Luciano namorando. disparou, o teu disparou também. É, e a gente já Bem, estava Luciano? praticamente Sim. namorando, né, Luciano? Já tava namorando no... Já tava namorando Arranjo sem do Senhor, se a gente ver, sabe que tudo é sem Deus, se né? ver, A gente a gente sabe que tudo é Deus, mas é só para dar uma ilustrada aí, né? Como é que foi, né? Que Deus fez, né? Então fez esse arranjo aí. E como é que foi para ti, assim? Tava num momento ali que era o teu momento de achar a esposa. Bateu para ti, assim? Como é que foi essa história de começar a conversar? Na verdade, quando começou a conversar, eu não tinha imaginado, né, seria minha esposa, né? Mas aí com o tempo a gente foi percebendo, né? E não é fácil que na época a gente morava a 700 quilômetros de distância, né? Nossa! Você morava onde? Eu morava em Florianópolis. Florianópolis, dia Deise? Em Faxinal. Faxinal. É longe, né? Que é próximo de Apucarana. É. E aí, como é que se juntaram? E Como é daí, que foi que rolou essa conexão aí? e daí depois, quando eu tava estudando em Florianópolis, aí eu voltei um mês depois pra casa, daí a gente se conheceu e começamos a namorar. E daí eu tava fazendo faculdade, na hora que acabou a faculdade, passou Tu fez faculdade de quê, Luciano? de engenharia de produção mecânica. Engenharia e produção. E a Deise fez direito? Direito. Ah, tá. Mas faz tempo que vocês estão juntos? A gente casou em 2009. 2009. Mas a gente se conhecia em 2004. 2004. E a Igreja do Senhor Jesus? Como é que foi para entrar na vida de vocês? Eu sou de denominação. Eu era, né? Sim. Eu era de uma denominação que eu me batizei em 2004. E aí eu apresentei para o Luciano, que era católico. Sim. Então, logo em seguida ele já batizou. Então eu já percebi que era do Senhor, né? E aí depois ele conheceu a igreja em Florianópolis. Já faz uns 20 anos, então. Eu conheci a igreja em 2006, em Florianópolis. Não, faz um tempo aí. Eu comecei a participar dos grupos familiares, gostei. Não, praticamente toda a vida de vocês foram, né, juntos, foi no Senhor, então. Na Igreja do Senhor Jesus. E o que mudou isso? Vocês veem assim hoje, tendo passado 20 anos, assim, vamos arredondar, né? Como é que vocês veem, se não fosse Deus na vida de vocês? Seria muito, muito complicado, né? Porque no dia a dia a gente às vezes tem algumas dificuldades, né? Temperamentos, criação diferente, né? Mas Cristo tá junto, né? Agora Com Cristo, né? Com Cristo. Agora sem Cristo as coisas ficam muito complicadas, né? Então a gente vê Cristo que é toda a diferença na nossa vida, né? Faz isso. Eu acho que talvez a gente nem estaria junto, né? Porque é Deus que faz com que a gente esteja junto, né? Sim. É o mesmo propósito, né? Então eu já conhecia a palavra. No começo eu não aceitava a igreja do Senhor Jesus Cristo porque era diferente de tudo que eu vivia. Mas eu sabia que era verdade porque Tá escrito, eu né? conhecia a palavra. Então o que a igreja do Senhor Jesus Cristo falava, estava escrito na palavra. Então por mais que eu não queria, eu sabia que era verdade. E aí Deus foi me convencendo. E nisso a gente foi se unindo. Foi né? ajustando. Foi ajustando. O matrimônio. E como é que foi que Deus fez assim, deu aquele start assim de aceitar, né? Aceitação assim, foi em que período da vida de vocês, que época assim que mudou o amor? Deu assim uma aceitação e rompeu e que vocês sentiram que estavam se amando? Eu acho que mais o embate assim foi mais no início, assim, acho que até antes, quando a gente namorava mesmo, porque como eu era de denominação e eu vivi, a igreja para mim era diferente. O servir a Cristo era diferente, né? O viver com Cristo era diferente. Era barulho, era sensacionalismo, era emocional.
Então eu achava que servir a Deus era daquele jeito. E aí eu não aceitava. E aí o Luciano firme, né? Firme. E eu sabia que eu iria casar com ele. Eu sabia, eu tinha paz nisso. E aí eu fui me dobrando, né? E eu não aceitava. Então, o primeiro foi comigo. E ele firme, né? Ali no firme, porque se ele não fosse firme no Senhor, talvez ele não tivesse ficado. Sim. E ele firme no Senhor, e aí eu fui vendo, não, essa é a palavra verdadeira. E Deus foi me mostrando. Porque eu buscava muito a Deus. Então eu jejuava, às vezes legal. 24 horas, eu buscava, mas lá, né, em outro lugar. Não, hoje a gente vê que é totalmente diferente. Mas eu buscava muito a Deus. Então eu vi que Deus, vejo assim, Deus olhava para o meu coração e via que eu tinha um coração inclinado para as coisas de Deus. E Deus me mostrou, depois de muito tempo eu lembrei de um sonho que eu tive, que eu estava em outro lugar servindo a Deus. Então Deus me mostrou quando eu estava lá que Deus iria me tirar de lá. E eu não entendi naquele momento o sonho, mas Deus já tinha me mostrado. Então eu fui me convencendo que esse era o lugar certo, né? Onde realmente estava Deus. E aí Deus vai nos transformando. Então eu sou filha única, né? Então o filho único, não que eu era mimada, mas era tudo para mim. Eu era independente, eu fazia minhas coisas sozinha. Eu nunca dependi dos outros para fazer as coisas. E aí Deus foi ajustando isso, porque daí você casa, você depende do esposo, você tem que conversar com ele, você aprende que você tem que ser submissa, você tem que conversar com o esposo quando você quer alguma coisa. Então eu achava, agora eu vou casar, pronto, né? Não vai me deixar comprar nada. E aí Deus foi ajustando e hoje é totalmente diferente, né? Então a visão que a gente tem é errada. Visão. Né? É isso aí, Deise. Visão, Luciano. Corta aqui no Luciano, aqui. Corta pra Deise aqui. Fala pra nós. Visão. Então, a visão que a gente tem, né, do matrimônio, né, com Cristo, né, a gente sabe, igual a palavra fala, é matrimônio, né, são 3, né, é Cristo, o marido e a esposa, né. Então, uma coisa assim que a gente, lógico, às vezes sempre tem um pouco de dificuldade, mas sempre teve aquela visão de Cristo, cabeça, o esposo, o cabeça do lar, né? E a esposa submissa, né? Então a gente sempre teve essa visão, né? Tudo a gente teve em comum, né? Por exemplo, questão financeira. Sempre o dinheiro que nós dois ganhava, ele é o que administrava, né? Então, a gente, nessa parte, nunca teve dificuldade, né? A gente sempre teve tudo em comum, né? Então isso que eu vejo que é Cristo que já colocou isso no nosso interior logo no início, né? Ah, legal. E é uma prática, né? Eu acho que essa coisa de juntar, né? O pessoal usa assim um termo, né? Juntar as carteiras, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai da maturidade, né? E do amadurecimento de ambas ali, né? As partes em relação a Cristo, né? A maturidade, né? Espiritual, eu creio que é muito importante se desenvolver, né? Para que ambos estejam servindo a Deus, né? Porque, na verdade, a proposta do matrimônio, a verdade dessa carteira é servir, né? Investir no que é pão, né? Cuidar, né, dessa área também, né, financeira, em prol da expansão do reino, naquilo que nós vamos fazer e naquilo que a gente vai devolver para o Senhor, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, dentro das relações. E vocês perceberam isso, né, na prática, né? E conforme foi fazendo, a coisa foi ajustando, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem no próximo bloco, né, um pouquinho sobre... Porque eu vejo, assim, muitos casais, né, muitos jovens aí que já estão, né, com as suas relações, né, por um tempo, passou aquela lua de mel, né, e que parece que está esfriando e aos olhos naturais parece que vão se separar, né? Não sei se está acontecendo talvez esse sentimento, né, com alguém que está acompanhando aí, que parece que esfriou a relação, né? E eu queria ouvir de vocês um pouquinho no próximo bloco, como manter essa relação viva, acesa, né? Amém? Para animar essa gurizada aí. Ô, glória, todos os casais aqui do reino que estão acompanhando aí. Segundo bloco conosco aqui, Luciano e Deise de Apucarana conosco aqui no Quinta ao Vivo. Já voltamos. Quinta ao Vivo.